Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, com o tema O Lamento de Jó. Essa revista é a revista dos adultos. Vou até mostrar aqui, o tema dessa revista é a fragilidade humana e a soberania divina. Essa revista já foi iniciada no ano passado, porém, devido à pandemia, tivemos que parar. Depois nós voltamos, já tinha uma revista nova, nós continuamos com a revista nova e na semana passada nós finalizamos essa revista, que foi o verdadeiro pentecostalismo. Com isso, no mês que vem, em julho agora, nós vamos iniciar, na verdade, novamente, com uma nova revista. Porém, esse mês de junho, nós vamos dar continuidade a essa revista. Essas aulas foram ministradas pela professora Dileiga, da lição 1 até a lição 4, e hoje nós vamos dar continuidade na lição 5. Essa revista fala sobre a vida de Jó, sobre o livro de Jó, E o tema da lição hoje é o lamento de Jó. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para a gente iniciar com uma oração. Pai, nós te damos graça, meu Deus, por mais esse dia na tua presença. Te agradecemos, meu Senhor, porque tu és maravilhoso. O Senhor nos deu o privilégio de ter o fôlego de vida hoje. Muito obrigada, Senhor. E eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha tomar a direção dessa aula. Que tudo que for dito aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essa aula. Que essa palavra, Senhor, que vai ser ministrada, ela venha encontrar abrigo, Senhor, em corações nessa manhã. Eu lhe peço, Senhor, que seja como semente plantada, Senhor, em terra fértil, que vai frutificar, meu Pai. Continue conosco, fale conosco nessa manhã. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O lamento de Jó. O texto áureo se encontra em Jó, capítulo 3, do versículo 24, que diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática. O sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Nós fomos criados para ter uma esperança. Vou deixar uma referência aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, nós temos uma viva esperança. O texto de hoje, que nós vamos estudar, se encontra em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 26. Eu vou ler um texto bem grande, mas eu vou ler para a gente entender melhor a lição de hoje. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia e espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que são prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a sua luz, e não venha, e não seja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos da canseira. Por que não morri eu, desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que não receberam os joelhos, e por que os peitos, para que me amassem? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados,
Ou como príncipes que dizem ouro, que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viriam à luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos, que da alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que me temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Esse é o texto de que nós vamos estudar hoje, que é o lamento de Jó. O versículo 1 começa assim: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Depois de quê? Depois que aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Depois que aconteceu tudo, os amigos de Jó veio até ele, e chegando lá viu aquela cena deplorável, aquela cena horrível de Jó, e eles ficaram 7 dias sem falar nada, nem Jó, nem os amigos dele. Então, depois desses 7 dias, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Aí foi o texto que eu li. Então, depois desse contexto, a lição dessa semana, ela nos esclarece o desejo que Jó tinha de morrer, o desejo enorme que Jó ele tinha de morrer, né? Ao desejar isso depois que Satanás lançou sobre ele aquelas provações. Na verdade, Satanás não, porque foi Satanás, porém Deus permitiu que isso acontecesse, né? Constataremos nessa lição que apesar dele desejar morrer, não buscou o suicídio. Isso é algo bem interessante, porque apesar dele ter o desejo de morrer, em nenhum momento a gente vê Jó se levantando e tentando acabar com a sua própria vida. Isso daí não aconteceu, né? Porque, então, através disso, ele indiretamente ele nos mostra a mensagem, né? A importante mensagem de que o único que decide sobre a vida é o nosso Deus. Então, a introdução, vamos iniciar aqui com a introdução. Acompanhe comigo quem tem a revista, né? Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó, que foi tudo que aconteceu com ele, que Jó era um homem próspero, era um homem temente a Deus, que Deus dava bom testemunho de Jó, porém Satanás chegou na presença de Deus e falou: ele te louva, ele é assim porque ele tem tudo. Então o Senhor permitiu com que Satanás tocasse, né, nos filhos, nas riquezas, né, e depois tocou na saúde de Jó. Então, e mesmo assim Jó, ele não amaldiçoou Deus. Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Agora, em nenhum momento Jó, ele blasfemou contra Deus ou amaldiçoou Deus. Nenhum momento. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Tudo aconteceu de ruim na vida de Jó, né? Neste lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que seria naquele momento, tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Essas foram as 3 perguntas, basicamente, que Jó fez nesse seu lamento. Essas perguntas que Jó fez, são perguntas de um homem que estava com o corpo ferido e com a alma dilacerada. É o lamento de um homem que tinha passado por tudo aquilo e ele estava se lamentando, mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus, em nenhum momento ele colocou a culpa em Deus. Ele sim falou: por que eu nasci? Por que Deus permite com que eu passe com esse tipo de situação? Então, é um lamento de Jó. Eu quero deixar uma referência aqui sobre isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o versículo 6, que diz assim:
O Senhor é o que tira e dá a vida. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira a vida. Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria ser também a causa de sua morte, pois se ele vinha o bem, também deveria vir o mal. Então, em nenhum momento Satanás ele ganhou êxito, né? Ele venceu. Muito pelo contrário. Passando por isso, Jó lamentou, fez tudo, porém, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo são os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Este questionamento sai do íntimo do coração de Jó, sai da alma de Jó, porque Jó ele estava com o corpo ferido e com a alma amargurada. Então ele pergunta, por que eu nasci para passar por isso? Por que eu nasci? Mas eu quero deixar bem claro aqui que todos nós sabemos que nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com um propósito e tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Nada é sem propósito. Ninguém nasceu por acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós somos um propósito de Deus. Nós nascemos com um propósito de Deus. Nós temos a nossa particularidade. Nós temos a nossa identidade. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos, cada um é independente. Nós temos as nossas próprias digitais, ou seja, ninguém tem a digital igual do outro. Nós somos únicos, né? Nós somos únicos. Então, não tem essa, por quê? Eu nasci por acaso. Não, você não nasceu por acaso. Nós não nascemos por acaso. Nós temos um propósito para cumprir. E se você está vivendo até hoje, é porque você ainda tem um propósito para cumprir na vida de alguém e somar no reino dos céus. Então, aqui mostra o que Jó está sentindo, o lamento dele. Esse questionamento sai do íntimo de Jó, né? Da mesma forma, também cita aqui também o salmista no Salmo 130, que ele diz assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Também os lamentos dos salmistas, também o lamento de Jeremias, né? É também citado o lamento de Jeremias. O que tem em comum entre todos eles? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que tanto os salmistas, tanto Jeremias, tanto Jó, quanto Elias, como todos os heróis da fé que são citados na Bíblia, eles eram homens como nós, pés de barro, homens de barro como eu e você é. Então, esses homens, olha o que Jó passou, olha o que esses homens passaram. E eles reclamaram, sim, eles desejaram, Jonas desejou a morte, Elias desejou a morte, homens que desejaram a morte, mas eles tiveram a força do Senhor. Então, assim, eu quero dizer que são homens como nós, não são homens diferentes. E que se nós estamos passando por isso também, não como Jó, mas também passando por alguma situação, porque aqui Jó ele estava numa situação que ele não estava vendo luz no fim do túnel. E talvez você está passando por uma situação hoje que você não está vendo luz no fim do túnel. Mas saiba que Jesus é a luz do mundo. Talvez nós estamos com os olhos vendados, olhando para o problema que nós estamos vivendo. Mas nós temos que abrir os nossos olhos e ver que Jesus é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é luz. Ele veio para nos trazer luz. Ele nos tirou das trevas. Então, diante disso daqui, nós vemos que qualquer um
passa por situação, seja ímpio, seja crente, qualquer um passa por situações, porque dias maus vêm. A nossa vida é composta por muitos dias bons, mas é também composta por alguns dias maus. E talvez esses dias maus nos assola, nos deixa desanimados, mas tem de bom ânimo. O Senhor falou, tem de bom ânimo, porque eu estarei convosco todos os dias. Aleluia. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou seu dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Muitas das vezes não é assim que nós nos sentimos, não é assim que nós nos sentimos, só lembramos temos na memória aqueles dias ruins, mas o Senhor hoje, nessa manhã, Ele nos chama a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele nos chama hoje a lembrar das coisas que nos faz bem, lembrar de quantas vezes nós lembramos sim dos momentos de situações ruins que nós passamos, mas essas situações não podem ser maior do que todas as vezes que o Senhor supriu aquilo que nós estávamos precisando, todas as vezes que o Senhor supriu aquilo que talvez nós não imaginássemos que seria suprido. Então, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você está num dia mal, se você está se sentindo mal, acontecendo coisas ruins, olhe para o alto. Eleve os olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Olha para o céu, os céus manifestam a glória do Senhor. Olha o dia que você amanheceu, que você respirou. Olha o sol maravilhoso que está fazendo lá fora. Olha a comida, o alimento que você tem para se alimentar. Olha como que Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você e nos dá o direito da vida eterna. Isso daí é motivo de gratidão. Isso daí é motivo de esperança. Isso daí é motivo de alegria para o nosso dia. Então, meus irmãos, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos nos lembrar dos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, dos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Talvez você está passando por alguma situação em que você não está vendo luz no fim do túnel, mas eu te convido a trazer à memória que você já passou por essa situação e o Senhor já proveu na sua vida. E dessa vez não vai ser diferente, o Senhor vai prover também. Aleluia, glória a Deus. Tópico 3. Que em vez da ordem viesse o caos. Aqui, Jó queria apagar o dia do seu nascimento, né? A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Se há um lugar melhor para estar, é aos pés da cruz. Seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza. Se há um lugar melhor para estar, é aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós temos que fazer como Maria. Maria, quando Lázaro morreu, Jesus chega, Maria vai ao encontro de Jesus, se prostra sobre os pés de Jesus e diz: se o Senhor não tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas primeiro ela adora, ela lamenta, ela expressa o seu sentimento, que ela queria que o irmão dela revivesse novamente, mas primeiro ela adora, primeiro ela se prostra aos pés de Jesus. Então não há lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus, porque saiba que aos pés de Jesus tem choro, mas nós temos a certeza que tem alegria também. Nós sabemos que tem luta, mas nós sabemos que tem a vitória também. Aleluia, glória a Deus.
Nós vamos agora para o tópico 2. Segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Então, o primeiro lamento de Jó é: por que nasci? Aí o segundo lamento de Jó é: por que não nasci morto? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Até então, Jó estava amaldiçoando o dia do seu nascimento. A partir daí, Jó começa a reclamar. Por que eu não nasci morto? Né? A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda essa tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Aleluia. Aqui Jó, ele nesse lamento, ele começa a expressar: por que eu não nasci morto? Na verdade, Jó, ele queria tirar aquele sofrimento dele. Ele queria fugir daquele sofrimento. Ele pensava que fazendo isso, talvez, ele, desejando a morte, iria resolver o problema dele, mas não iria resolver o problema dele. Né? Então, aqui, quando ele chega a desejar isso, quer dizer que ele já está no limite. Quer dizer que ele já está, as forças dele já estão no limite. Mas quando nós chegamos no nosso limite, é aí que Deus vem com o sobrenatural. Porque quando nós fazemos aquilo que é natural, quando nós temos ainda as nossas forças, amém. Mas quando isso acaba, nós não temos mais nada, a não ser um caco de telha como Jó tinha, aí Deus ele entra com o sobrenatural na vida do ser humano. Aleluia. Livre de tribulações. Aqui, nessa parte aqui, Jó, ele não queria ter nascido, né? Em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa na forma do sentido metafórico do descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é bem claro: para os que morrerem, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Aqui Jó ele não estava fazendo uma apologia ao aborto, né, igual foi dito aqui. Jó ele estava simplesmente querendo se livrar daquela tribulação. A lógica do pensamento dele: se eu não tivesse nascido, automaticamente eu não estaria passando por isso daqui que eu estou passando hoje. Mas saiba que se nós estamos passando por isso daqui hoje, é porque o Senhor ele quer nos dar experiência. O Senhor, ele quer nos dar resistência. O Senhor, ele quer forjar o nosso caráter de cristão. Porque é através da tribulação que ele começa a nos provar e nós começamos a ter experiência com ele. Aleluia. Através da tribulação. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17... O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito eterno. A nossa leve e momentânea tribulação. Leve, por que leve? Nossa, mas está tão pesado. Não é leve não, é leve sim. Porque o fardo de Jesus é leve. É leve porque ele está te ajudando a segurar. Por mais que para você esteja parecendo que é pesado, mas Jesus ele está te ajudando a segurar o fardo. Então é leve sim, porque é a nossa leve e momentânea. Momentânea, nossa, mas tem tanto tempo que eu estou passando por isso. Não, mas mesmo assim é momentâneo. O que é um tempo? O que é um tempo de processo que nós passamos comparado àquilo que é eterno? A eternidade não tem fim. Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito eterno. Então, acontece isso mesmo na nossa vida, mas o Senhor, ele tem nos ajudado a carregar esse fardo. E o fardo de Jesus é um fardo leve. Aleluia. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós
estamos sujeitos a tudo isso. E eu vou ler aqui a referência, Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ser abundante. Com toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. Então, quando nós estamos nesse mundo aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós estamos sujeitos a passar por necessidade, a ter luto, a ter dor, a passar por enfermidade. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Então, esse versículo que eu li aqui, sei ser abatido, sei também ter abundância em toda maneira e todas as coisas. Estou instruído como a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas das vezes a gente usa esse texto fora de contexto, esse versículo, na verdade, fora do contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sabe quando? Quando nós aprendemos a passar por necessidade, quando nós aprendemos a ter fome, quando nós aprendemos a ter abundância, quando nós aprendemos a padecer por necessidade. Então, quando nós aprendemos tudo isso e não reclamamos e não blasfemamos contra o Senhor, então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque é o Senhor que nos fortalece. Então, nós estamos sim sujeitos a tudo isso. Só que nós não fomos enganados por isso. Nós não fomos enganados. João capítulo 16, versículo 33, né? Jesus mesmo diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele não nos enganou. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E ele também nos dá uma palavra de consolo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, tem luta? Sim, mas tem vitória também. Tem choro? Tem, mas tem alegria também. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, né? Então, essa é a palavra que o Senhor nos traz. E vamos para o nosso terceiro tópico, no terceiro lamento de Jó. Então, o primeiro lamento de Jó foi: por que nasci? O segundo lamento de Jó: por que não nasci morto? E o terceiro lamento de Jó: por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz a quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? A palavra hebraica aqui, amel, traduzida como miserável, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribuída pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Jó não estava suportando mais aquilo que ele estava vivendo. E ele diz: além de eu ter nascido, por que eu nasci? Não seria melhor eu ter morrido? Não seria melhor eu não ter nascido? Porque se eu não tivesse nascido, eu não passaria por isso. E depois, mas já que eu nasci, por que eu estou passando? Por que eu ainda continuo vivo? Por que eu não morro logo de uma vez para passar por essa situação? Porque se Jó tivesse morrido, Jó não teria a experiência de conhecer Deus verdadeiramente. Porque outrora ele ouvia falar, mas depois dessa situação que ele passou, os olhos deles contemplaram a Deus. Ele pôde conhecer Deus verdadeiramente. Ele pôde valorizar a vida. Então, às vezes, nós passamos por situações em que nós não estamos valorizando a nossa vida, mas o Senhor nos leva à situação em que nós
temos que valorizar a nossa vida, né? Eu vou deixar a referência aqui, Salmo 90. Salmo foi escrito por Moisés. Esse salmo foi escrito por Moisés, Salmo 90 e o verso 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábios. Então, o que é isso? O que é isso comparado com... O que é isso, né, que nós temos passado comparado com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não é? Então, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Essa vida aqui, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Então, tudo isso que nós estamos passando não é nada comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Porque aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam no Senhor. Então, nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos ter esperança nele, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de esconderijo, é Ele que nos esconde. Ele nos esconde no momento da angústia, naquele momento em que nós estamos aqui como Jó, se lamentando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Amém? Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Jó estava passando pelo silêncio de Deus. Jó estava questionando, estava passando por isso porque Deus estava em silêncio. Aquilo ali era uma prova. Não tem quando um professor vai aplicar uma prova para um aluno, ele dá a prova e fica em silêncio. E logo depois que o aluno acaba a prova, aí que ele vai falar se ele passou ou não, se ele foi aprovado ou foi reprovado. Então nós temos que saber valorizar as provas da nossa vida. Até as provas da nossa vida nós temos que valorizar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se nós estamos passando por alguma situação, é porque o Senhor, Ele quer moldar algo em nossa vida. Ele quer que nós enxergamos coisas que talvez na abundância nós não enxergaremos. Não é verdade? Eu vou deixar aqui a referência de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: eis que temos por bem-aventurada os que sofrem. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então, por mais que estejamos passando por provas, o Senhor, Ele vai nos recompensará. O Senhor nos recompensará, né? Ele vai nos recompensar. E chegamos aqui ao nosso terceiro, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa de sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Nós precisamos, vou deixar aqui Romanos 12, 12. Alegrai-nos na esperança
Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós precisamos ter maturidade para enfrentar tudo isso. Não podemos largar o nosso Jesus por nada. Não podemos largar o nosso Jesus a troco de nada, só porque estamos sentindo alguma coisa, só porque estamos passando por situação, estamos no momento de luto, estamos no momento de enfermidade e o Senhor, nós temos clamado e o Senhor não tem respondido. Nós não podemos largar o Senhor por nada, porque o Senhor não é mais uma coisa que nós temos, o Senhor é a única coisa que nós temos. Jesus é a nossa única esperança. E sem Ele não há vida. E sem Ele não há nada que nós possamos fazer. Sem Deus nada podemos fazer nada. Sem Deus não podemos fazer nada. E por acaso eu te pergunto, existe algo impossível para o nosso Deus? Às vezes você tem chorado, às vezes você tem clamado, você tem pedido, você tem suplicado, você tem clamado ao Senhor. E o Senhor ainda não tem respondido, mas posso ter certeza que o Senhor vai te responder, ou Ele já te respondeu, e nós estamos tão preocupados com o nosso problema que nós não enxergamos ainda a resposta vinda do Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor maturidade. Nós precisamos de maturidade espiritual para nós lidarmos com situações que nós estamos vivendo no decorrer da nossa caminhada, da nossa situação, né? Porque no mundo tereis aflições. Nunca se esqueça disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. E Ele, que é o vencedor, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, nós chegamos à conclusão da nossa lição hoje, falando sobre o lamento de Jó, onde Jó ele questionou sobre o seu nascimento, questionou por que ele ainda continua vivendo, e ele questionou por que ele veio ao mundo, né? Nós concluímos então que Jó, ele era um homem como nós, sujeito às paixões, sujeito a passar por situações de tribulação, por perdas, assim como ele perdeu seus filhos, mas o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos guia, o Espírito Santo, Ele recolhe cada lágrima que desce dos nossos olhos. Portanto, nós temos que chorar aos pés do Senhor. Se for para chorar, que nós choremos aos pés do Senhor. Se for para clamar, que nós clamemos, mas nos pés do Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós concluímos aqui então, nessa lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Quem olha de fora, quem não entende, olha esse lamento de Jó como algo terrível. Mas quem está vendo, quem está vivendo, quem está no contexto aqui que Jó está vivendo, entende o que Jó está passando, né? Mas quem está fora talvez até se escandaliza. Mas esse lamento aqui, nossa, mas não pode um cristão desejar a morte. Elias desejou a morte. E Elias, quem era Elias? Elias era um homem que tinha intimidade, que orou ao Senhor e desceu fogo do céu. Elias era um homem que tinha intimidade com o Senhor e ele desejou a morte. Jonas desejou a morte. Quem era Jonas? Jonas era o profeta que foi escolhido para levar a palavra de salvação para Nínive. Mas chegou um certo momento em que ele não queria mais viver, desejou a morte.
Quem somos nós? Nós que hoje nós estamos aqui no áudio, nós temos intimidade com o Senhor. Você acha que nós também não vamos chegar num dia em que nós estamos entristecidos? Num dia em que nós vamos estar desanimados? É normal, é comum. Aqui é um lamento de um homem que estava com dor na alma. Aqui é um lamento de um homem que tinha perdido os seus filhos. Era o lamento de um homem que tinha perdido as suas heranças, os seus animais, que tinha perdido o prestígio, tinha perdido tudo, a saúde, ele tinha perdido tudo. Imagina, ele tinha perdido tudo, era um lamento, era a expressão de alguém que estava sofrendo. É para se entender, isso daqui é para se entender, porque às vezes nós clamamos dessa forma. Mas nós temos que ter em mente que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente no momento da angústia, e é no momento da angústia que Ele se revela a nós de uma forma sobrenatural. É quando as nossas limitações, é quando nós chegamos no nosso limite, é quando nós dizemos, acabou, eu não tenho mais força. É ali que o Senhor entra com o refrigério na nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa lição, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos ensina nesse dia, meu Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor nos mostra, Senhor, que nós sim passamos por tribulações, nós passamos por situações difíceis, mas o Senhor nos faz enxergar que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro no momento da angústia. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos abençoado. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, continue nos dando força, continue nos guiando, nos dando direcionamento, nos fortaleça, Senhor, que nós venhamos estar debaixo das Tuas asas, Senhor Jesus, o Senhor nos guardando, nos livrando de todo mal. Continue falando conosco, Pai, durante esse dia. Nos dê sensibilidade para sentir a Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus.